Começando aqui mais uma live. Vamos já compartilhar um pouco de conhecimento aqui com toda a galera que está nos ouvindo aqui. Então, inicialmente, boa noite a todos, mas lógico que depois aí, Ricardo, a galera ouve de manhã, à tarde esse conteúdo. Então, como se diz aí, né? Bom dia, boa noite, boa tarde para todos que vão nos acompanhar nesse conteúdo aqui hoje. E aí, alinhando novamente a proposta da Upflux, que é uma plataforma totalmente analytics, né, no qual a gente tenta, nosso propósito maior é entregar qualidade dentro da linha assistencial, do projeto assistencial dos hospitais, entregar eficiência em todo o modelo. E hoje aqui a gente está convidado aí, mais uma vez aí seguindo essa linha, com o Ricardo Rocha. Ricardo Rocha é convidado aí, a gente fez uma troca de bate-papo aí nesse conceito de amigos virtuais ali, né? A gente trocando uma conversa dentro do LinkedIn, e aí começamos a se identificar com alguns termos ali dentro da questão do Lean. E o Ricardo também é Black Belt, né? Tem uma especialista em Lean, tem uma atuação forte dentro dos escritórios de qualidade do Hospital Vita, tanto do Hospital Curitiba, Vita Curitiba, quanto o Vita Batel. Lembrando aí, falando um pouquinho do Hospital Vita, que depois eu vou deixar para o Ricardo aí conduzir, falar um pouco mais do hospital. É um hospital certificado, tanto o Curitiba quanto o Batel, certificado internacionalmente pela Quemento e também pela SRC, que é uma certificação específica para a linha cirúrgica, né? Até detalhando um pouco, quando a gente fala de certificação, né, Ricardo? A certificação, elas podem vir desde as operadoras, né? Que a gente está falando hoje aí da antiga RN 277, que passou para a RN 452, que as operadoras estão trabalhando muito esse conceito. Vindo para os hospitais, no qual a gente tem Quemento, ONA, JCI e tantas outras. E até setores específicos podem ser certificados. Um exemplo clássico aí são os laboratórios, por meio da PALC, linhas de cuidados, como SRC, ABB em hematologia, e assim por diante. Até uma certificação profissional, né? Hoje já existem inúmeras certificações profissionais, então o nível que pode chegar a uma certificação. Então, já proposta hoje a gente falar sobre Lean, mas hoje a gente vai querer falar da dor mesmo. O Ricardo aqui trouxe alguns exemplos aí, vai compartilhar algum conteúdo conosco aí também por meio de alguns slides, PPT, mas a proposta é conversar sobre essa temática. Importantíssimo, como a gente sempre fala, né? Que a galera mande dúvida para a gente, mande questionamentos para a gente poder direcionar essa discussão aqui. Então, Ricardo, eu vou passar a bola para você. Queria que você se apresentasse um pouco mais, falasse um pouco mais do Vita lá, de quais são as grandes entregas, né? Que esse hospital vem fazendo na região do Paraná, ali, no estado do Paraná, especificamente em Curitiba e no bairro Batel, para você trazer um pouco mais desse conteúdo, por favor. Beleza, então, pessoal, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo aí do horário que você vai estar acompanhando esse conteúdo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo, Daniel. É um prazer poder falar de Lean, poder falar um pouquinho do meu dia a dia, daquilo que acontece realmente na operação, né? Daquilo que a gente vê ali no Gemba, naquilo que as coisas acontecem realmente. Bom, atualmente eu trabalho nos hospitais Vita, aqui em Curitiba, no setor de qualidade, então sou analista de qualidade dos dois hospitais. Meu foco ali é trabalhando mais com melhoria contínua, implantação de projetos. E os dois hospitais são dois hospitais referências aqui na cidade de Curitiba. E o nosso foco é o foco cirúrgico, então com cirurgias aí de média e alta complexidade. E um pouquinho aí das nossas certificações, né? Ambos são certificados internacionalmente, tendo ali pela categoria máxima a certificação em diamante pela Quemento, e o Hospital Vita Batel, por ser mais focado em cirurgia bariátrica, então nós temos uma certificação específica para isso, né? Bom, basicamente é isso, um pouquinho aí das nossas unidades. Legal. Ô, Ricardo, compartilha um pouco mais com a gente essa certificação. Eu sei que não é o projeto aqui no caso, né? Mas da SRC. Fala um pouquinho mais aí. Dá uma breve apanhada aí do qual que
porque a gente também vem trazendo muito o conceito, né, de linhas de cuidado, né? E linha de cuidado é um grande desafio. Exato. O quanto que ter uma certificação em uma linha de cuidado traz um diferencial. Porque a gente sabe que, por exemplo, o hospital ali de portas abertas, vocês fazem inúmeras cirurgias. Você mesmo falou que a proposta do Hospital Vita é cirurgias de médio e grande porte. Então, você tem cirurgias de diversas especialidades. Exato. E, com certeza, a partir já de uma certificação Kementum, por exemplo, que tem um grande referencial de qualidade aí, nacional e internacional também, mas quando você já começa a falar de forma específica de uma linha de cuidado, você está olhando de forma mais detalhada, ou seja, você pegou aquela lupa e ampliou a visão para aquele grupo de pacientes. A gente sabe que a obesidade é um mal, né, uma epidemia mundial aí, onde a gente vê números crescentes e os impactos da obesidade são enormes. E aí o hospital, de repente, tem essa grande sacada, né, de buscar uma certificação para uma linha de cuidado específica, tentando, lógico, entregar mais segurança, mais experiência e resultado financeiro para a instituição, de forma que também que é um objetivo que você tenha um retorno mais apurado nessa linha de cuidado. Faz um resumo para a gente aí como que foi isso aí, até para deixar um contato para a galera, porque a gente sabe que tem muitos hospitais também que buscam, né, novas certificações, novos conteúdos. O que seria essa certificação da SRC? Exato. Bom, então essa certificação ela é específica para cirurgia bariátrica. Hoje eu sei que eles começaram a expandir um pouquinho mais ali para outras especialidades. O Vita Batel foi um dos primeiros hospitais a ser certificado com isso. E qual que é a grande vantagem, né, de a gente ter uma certificação internacional? Além de você ter os processos padronizados, onde todas as cirurgias elas começam a ter um padrão de performance, a gente tem ali uma mensuração de tudo aquilo que acontece desde a chegada do paciente. Então, há um cuidado mais especial no preparo. Então, tem o antes de acontecer a cirurgia, existem reuniões específicas em que nós fazemos com esses pacientes. Então, é o cuidado da instituição, saber como que esse paciente está psicologicamente, se ele está apto ou não a poder passar por um procedimento como esse, até porque esse é um procedimento que vai mexer com a autoestima, né, do paciente. Então, durante o procedimento, além dos processos padronizados durante a cirurgia, existe o preparo da equipe, como que a equipe vai abordar esse paciente, qual que é o tipo de cuidado, até mesmo com a fala, como que você vai abordar esse paciente. Então, quais são os termos que a gente começa a utilizar a partir desse cuidado, dessa linha de cuidado. E o pós-cirúrgico, né? Hoje a nossa taxa de média de permanência para esse tipo de paciente chega a um dia, então a recuperação dele acaba sendo muito rápido dentro da nossa instituição. E isso gera uma vantagem operacional muito grande, porque o leito precisa girar, e se a gente for identificar isso dentro de uma linha de cuidado, com uma média de permanência de um dia, cara, você começa a atingir ali uma excelência operacional fantástica, e isso começa a ser visível aos olhos do paciente. E fora, se a gente for analisar as outras taxas, como de infecção, é uma das mais baixas também, então a gente acaba tendo ali um olhar bem criterioso do antes, do durante e do depois. Então a grande vantagem de você ter uma certificação como essa é você ter uma linha de cuidado estruturada, que ela venha te ajudar a sustentar a estratégia dentro da instituição aí, não somente enraizado dentro dos conceitos operacionais, mas aí perante toda a sociedade, né? Porque você entrega um trabalho não somente ali para quem está envolvendo dentro do processo, mas para a sociedade como um todo. Muito bom, muito bom. Até pegando esse gancho que você colocou, né? A gente conversou há um tempo atrás agora com o doutor Antônio Aurélio, né? Um médico aqui. Ele destacou principalmente o papel do projeto Acerto, né? O projeto Acerto, ele consegue reduzir muito, né, a permanência do paciente, principalmente da linha cirúrgica, né? Fazendo toda essa eficiência. E aí, quando você coloca aí todo esse modelo, né, de processos padronizados, linhas de cuidado, redução de complicações, é um desafio que a Upflux, né, vem discutindo regularmente, né? Porque assim, quando nós trabalhamos com uma plataforma de business analytics, né,
A gente consegue fazer toda a análise da jornada, da linha do cuidado e mostrar, né? Lógico, você já tem um objetivo claro de atuar na linha da cirurgia bariátrica, mas aí quando a gente quer buscar um reconhecimento do perfil epidemiológico, definir qual linha é a mais estratégica, qual linha está tendo mais desperdício, uma plataforma dessa também a gente tem visto grandes colaborações. Mas, voltando ao princípio da discussão, quando a gente falou do projeto Lean, você conversou com a gente, né? E você vai partilhar algumas informações aí. Sim, aí, eu já até queria colocar, né? Por exemplo, hoje eu fiz uma publicação lá no meu LinkedIn, né? E coloquei assim, olha, a gente, em qualquer projeto, na minha opinião, é fundamental que a gente tenha um objetivo claro, método e consistência de propósito. Porque se você tem um objetivo, você não sabe para onde você está indo, o que você vai fazer e assim por diante. Se você não tem um método definido, cada um quer puxar o projeto de uma determinada maneira, entendendo que daquela forma é melhor, não, isso aqui é melhor, eu vi uma experiência num outro hospital assim, que funcionou muito bem, ou seja, não tem uma padronização. E a questão da determinação, da consistência de propósito, da consistência da entrega é fundamental. Então, eu colocaria essas 3 atividades como fundamentais aí, né, nesse modelo. E aí, eu fiz uma discussão até numa última revisão que saiu, né, uma revisão sistemática de Lean, né, com mais de 40, acho que 40 estudos, e ele coloca assim, que o Lean, ele é fundamental para redução de tempos, né, para redução de tempos. Fundamental nesse projeto, que eu acho que você vai trazer alguma coisa nesse modelo aí. Mas o quanto que o Lean também pode colaborar na redução de custos? O quanto que o Lean pode também melhorar a experiência do paciente, na segurança? Então, Ricardo, eu vou passar a bola para você de novo agora aí. Vou tocar essa bola aí, né? Vamos aproveitar a quarta-feira de futebol que tinha antigamente, né? Agora acabou, o futebol acabou, cara. Então, vamos fazer esse bate-bola nosso aqui. Vou tocar de novo para você aí, para você levar essa apresentação para a gente aí. E aí a gente já destaca novamente, enquanto você vai abrindo aí o seu material, que todo mundo que estiver acompanhando, já quiser mandar alguma pergunta, quiser interromper a apresentação aí do Ricardo, fica à vontade, né? Esse bate-papo aqui, ele deve ser movido por perguntas, que é aí que a gente enriquece toda essa discussão. E fiquem à vontade aí de nos interromper. Então, Ricardo, segue aí com a apresentação, certo. Compartilhando o conteúdo conosco. Aí. Eu já consigo ver tua tela já. Perfeito. Deixa eu só computar aqui, ótimo. Bom, pessoal, contando aqui um pouquinho da história das nossas unidades. Então, nós somos hospital de rede privada aqui do nosso país, né, não ligado à fonte pagadora. São 2 hospitais gerais aqui na cidade de Curitiba, formado por corpo clínico aberto. A nossa gestão corporativa, o modelo dela é um modelo centralizado de administração, todas as unidades aí da rede. E como estratégia, a gente tem aí alguns serviços terceiros que acabam aí nos dando um suporte. Eu acho que saiu a apresentação. Deixa eu ver. Daniel, a apresentação saiu ou você acha que ela acabou saindo aqui ou você consegue visualizar? Eu consigo ver. Consigo visualizar. Quem estiver aí vendo a gente aí, já quiser dar um toque também, que a gente tem uma... Aqui a gente é igual Disneylândia, cara, que já tem toda uma equipe de suporte. Já mandaram aqui assim, ó, manda bala. Pode mandar que o pessoal tá vendo, tranquilo, tá tudo ok. Segue em frente, segue o jogo. Vamos lá, ótimo, perfeito. E alguns serviços estratégicos, né, como um serviço de apoio aí para as nossas unidades, como o serviço de processamento de materiais, serviço de lavanderia, segurança patrimonial e engenharia clínica, são alguns dos exemplos que a gente traz aí como serviço terceiro das nossas unidades. Eu acho que travou aqui, cara, a minha apresentação. Vamos ver. Cara, travou minha apresentação aqui. Vou compartilhar de novo. E lá. Vamos lá, foi. Voltou, né? Voltou. Maravilha. Então, a linha do tempo. Então, o Hospital Vita, nossa primeira unidade, surgiu em 96 com o Hospital Vita Curitiba, fica às margens da linha verde aqui na cidade. O Hospital Vita Batel
surgiu em 2004 e em 2013 foi inaugurado o Instituto Vita de Ensino e Pesquisa. A partir daí a gente começou a focar um pouco mais em algumas linhas de cuidado. Então, em 2014, nós aí tivemos a abertura do serviço específico para a área de oncologia. Em 2018, o Centro de Atenção à Mulher na nossa unidade do Hospital Vita Batel. E agora, em 2019, mais recente, um Centro Avançado de Neurocardiovascular. Então, esses são alguns dos serviços aí que a gente acaba oferecendo para a população. Dentre as certificações, então é possível ver aqui pelo histórico, tanto o Vita Batel quanto o Vita Curitiba já são hospitais que trazem esse conceito de certificação, de padronização de processos há muito tempo. Então, desde a ONU em 2006 e a partir de 2008 ali pela Aquimento. Então, ali por curiosidade, nós somos o primeiro hospital dentro do nosso país aí a ser certificado internacionalmente por essa metodologia. E aí, o interessante dessas certificações, além de ser reconhecido como alguns dos padrões, são as reavaliações que acontecem a cada período, né? Essas reavaliações, além de identificarem como é que a gente está mantendo esses nossos processos, como é que o nosso padrão de qualidade está sendo sustentado, eles acabam trazendo novos desafios, e esses novos desafios fazem com que a nossa performance operacional acaba sendo aí um pouquinho elevado, porque a gente acaba se desafiando um pouco mais. Então a gente até às vezes brinca ali com os avaliadores quando eles vêm, né, que cada vez que eles voltam a um desafio diferente, é uma proposta diferente, é uma pegada diferente daquilo que a gente tem feito. Isso é bom, porque faz com que a gente não caia no costume e não caia com aquilo, né, que a gente já está acostumado no dia a dia. E é legal, o Ricardo, te interrompendo aí, né, do slide anterior, né, é legal destacar, como você mesmo comentou, que para o Hospital Vita, né, já fica claro, né, que a certificação não é um objetivo, né, ela é um meio, ela é uma ferramenta para alcançar qualidade, alcançar segurança, alcançar eficiência, né, porque muitas vezes há uma confusão, né, que a certificação é um objetivo, eu estou ali para alcançar aquela certificação. Não, a certificação ela vem te trazer um novo ferramental, um novo grupamento de requisitos que vai te orientar em diversos serviços, né, para alcançar as melhores práticas, em linhas assistenciais, serviços de apoio e modelo de gestão também. E aí fica claro nessa linha do tempo, né, do Hospital Vita, tanto Curitiba quanto Batel, o quanto o hospital é comprometido com a questão de qualidade e segurança, alinhado à visão, missão e valores da instituição, né? Muito legal mesmo, cara. Exatamente, cara. E é exatamente isso que você falou, né? Então, não é um objetivo ali ter essa certificação. Isso é uma consequência do trabalho que a equipe vai desenvolvendo no decorrer do dia a dia. Porque muitas vezes os certificadores ou os avaliadores, dependendo de uma unidade, traz um desafio que às vezes é inalcançável. Então, você precisa trabalhar com aquilo que você tem, ajustar os propósitos daquilo que eles tentam trazer com aquilo que você consegue entregar. Então, o bacana é disso. É você trabalhar, você se desafiar, levar esse desafio para a equipe, envolver, trazer a equipe para o jogo, para aí sim a gente ter como consequência, né, manter essas certificações. Um pouquinho das estruturas, nós contamos hoje com uma das unidades com 129 leitos, a unidade do Vita Batel tem 88 leitos. O Hospital Vita Curitiba tem em média de 518 cirurgias mês e o Hospital Vita Batel em média de 459. De internações, média de 762 a 600 cirurgias mês, e de atendimentos via pronto-socorro, em média de 5 a 6 mil cirurgias. Esses dados, só para deixar aqui bem registrados, são dados referentes ao ano passado, ao período aí de janeiro a dezembro, até por conta da pandemia, aí, esses valores acabam se alterando drasticamente, né? Sem dúvida. E um pouquinho aqui de Lean Healthcare dentro das nossas unidades. Então, saindo um pouquinho da estrutura daquilo que a gente costuma trazer dentro dos nossos hospitais, agora entrar um pouquinho na prática, entrar um pouquinho na operação.
Então, a gente iniciou essa jornada, esse processo com o Lean Healthcare logo aí no início, no final, no início do segundo semestre de 2019. E como que a gente faz esse processo para poder gerar um projeto de Lean Healthcare, para que esse projeto seja ali identificado exatamente e seja estratégico para a instituição? Os hospitais, por terem aí um padrão já há muito tempo de padronização de alguns processos e de mensuração desses processos, a gente acaba tendo uma série histórica bem legal ali, de grande parte dos processos. Então, isso já está enraizado dentro dos dois hospitais. Então, a gente acaba fazendo ali o pré-projeto, que seja ali por série histórica, ou seja, pelo próprio plano operacional. Isso precisa estar linkado com o nosso planejamento estratégico e com as notificações de evento. Então, hoje nós temos um canal específico dentro dos dois hospitais para notificação de evento. Essa notificação, ela vai para o escritório da qualidade, onde recebe uma classificação. Recebendo essa classificação, ela tem feito um tratamento sobre isso, e esse tratamento dessa notificação, a discussão, a análise de causa raiz, para uma possível ali desenvolvimento de um projeto, ou quem sabe ali de uma solução um pouco mais específica, é feito junto com a equipe, é feito junto com quem está ali no Gemba, com quem está no processo no dia a dia. E o VOC, que é a voz do cliente. A gente costuma ouvir a voz do cliente, identificar aquilo que o nosso cliente está pensando, está almejando para aquele momento. Inclusive, os nossos planos de contingência para esse momento, para esse enfrentamento da pandemia, nós fizemos ali alicerçado na voz do cliente. Então, eu vou trazer um pouquinho nessa apresentaçãozinha como que a gente fez isso, mas basicamente é isso, é análise de série histórica, é o foco no plano operacional, na identificação ali dos eventos e na voz do cliente. Isso já dá para a gente ali uma estrutura de pré-projeto, se vai sustentar para que a gente dê andamento com isso ou não. Legal, essa parte aí, né, Ricardo? A gente aqui já são 19h23, né? Só para a gente dar uma orientada no tempo. Certo. E quando a gente fala aí do VOC, né, que do Voice of Customer, né? É importante que já nesse momento você consegue definir o objetivo, foi o que a gente falou lá atrás, né? Objetivo, método. Porque se você começa qualquer projeto sem um objetivo bem definido, você pode usar o que você quiser. Exatamente. Você pode usar o Lean, você pode usar, como a gente fala aqui dentro do Flux, né? Nossa ferramenta que é um conceito de Lean Analytics, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse conceito Analytics, que a gente vem falando sobre gestão de dados, análise de dados, para auxiliar na tomada de decisão, mas não adianta. A voz do cliente é fundamental. Exatamente. Se você não ouvir a parte interessada, você não vai entregar aquilo que quem está lá na ponta está esperando. Então, isso é fundamental. Muito legal essa colocação tua aí, essa parte do pré-projeto. Verdade. Eu vou aqui, a gente já começa a trazer alguns conceitos do Six Sigma, né? Que ele é mais trabalhado no Six Sigma do que no Lean. Então, fazer essa junção, essa linkagem é bem interessante. Passando dessa fase do pré-projeto, tem a validação, onde a gente leva para a discussão com os gestores e tem a validação ali da direção para início de um projeto ou não. Na sequência, tem uma parte que é fundamental, que é uma das partes que eu mais gosto, que é a formação do TAP. TAP é o time de alta performance. Então, é a equipe multiprofissional, que a gente acaba juntando pessoas de diversas áreas, para que a gente consiga estar montando um time de trabalho. E o mais legal ainda é que a gente começa a envolver não somente pessoas que estão ali em níveis de gestão, mas pessoas que estão lá na base, né? Quem está lá no Gemba, quem está colocando a mão na massa, a gente traz para dentro do projeto para trabalhar junto. E o mais interessante ainda é que são essas pessoas que estão ali colocando a mão na massa, estão ali no dia a dia, que acabam trazendo as ideias mais fantásticas para a solução de problema e para a execução ali de algumas ações no decorrer do projeto. E o envolvimento das pessoas, o engajamento do time com isso, traz um resultado fantástico para a instituição. Saindo dessa fase aí, a gente tem o start do projeto, né, então, onde tem toda aquela estrutura de um contrato de projeto, onde faz ali análise do estado atual, situação-alvo, plano de ação, implementação, monitoramento e follow-up. Então, mais ou menos, essa estrutura que a gente utiliza para conceber um projeto ao start, né, ao início desse projeto. E é legal essas imagens suas aí, né, até fazendo uma analogia com as cápsulas, né? São cápsulas ali
que são fundamentais, ou seja, se essas medicações, né, se essas cápsulas não forem tomadas dentro do horário correto, não adianta, por exemplo, eu dar um start se eu não der a primeira cápsula lá atrás, né, que é do pré-projeto. Então, existe uma sequência lógica desta bela prescrição aí que você apresentou nesse slide aí. Então, muito, muito legal essa analogia que você fez aí. Bacana. E aí tem alguns projetos, né, que a gente tem tocado dentro da instituição. Hoje, até por conta da pandemia, os nossos projetos, eles estão ali em stand-by, porque o nosso foco, a voz, né, interna acaba sendo outra. Nós temos projetos rodando dentro do pronto-socorro com foco de redução de desperdícios e aumento da eficiência produtiva. Então, tem imagem da equipe trabalhando, fazendo mapa de fluxo de valor, diagrama de espaguete. Temos projetos rodando dentro do raio-x, com foco aí na redução do tempo de entrega de laudos de raio-x. Olha a equipe fazendo mapa de fluxo de valor, diagrama de espaguete. Esse projeto aqui em específico do raio-x foi bem interessante. Como a gente tem uma reunião mensal de resultados, e cada setor, cada unidade acaba trazendo seus indicadores, a gente identificou ali um gargalo muito grande do tempo de entrega desses laudos de raio-x para os nossos pacientes. E foi um start ali que a gente teve, cara, vamos trazer ali um projeto de melhoria contínua, e a gente começou esse projeto. E aí com o envolvimento do gestor da área, de quem está lá no Gemba, com os nossos ali, com o nosso time de alta performance. E outro projeto bacana, que esse é um dos projetos que a gente está fazendo com um grupo de trabalho dos 2 hospitais, dos 2 Vitas, das 2 unidades, que é na cadeia medicamentosa. Então, a gente tem ali, inclusive, né, a cadeia medicamentosa é uma das práticas obrigatórias dentro da certificadora. Então, a gente está analisando todo o processo, desde a chegada desse medicamento na instituição até a dispensação desse medicamento para o nosso paciente. Então, é uma análise minuciosa de toda essa cadeia para poder gerar uma segurança maior para o nosso paciente. Então, esses são alguns dos projetos que a gente está rodando aí dentro dos hospitais. E aí, Ricardo, vou te interromper e perguntar, né? Você comentou, né, que a parte de medicamento, né, dentro da Quemento, né, ela fala do conceito das ROPs, né? Das práticas obrigatórias de segurança. Mas dentro das outras certificações, Quemento, ONA, são também as metas de segurança, a meta 3 ali, que é da cadeia medicamentosa. Exato. Mas pelo teu slide aqui, cara, quem trabalha no hospital fica até com inveja, fala, pô, cara, o cara não tem dificuldade, não é possível. O Ricardo lá pensa lá que, olha, é só chamar a galera, tô até curtindo os seus desenhos, cara, os desenhos bonitão, a galera, você chegou lá no posto, todo mundo parou para te ouvir, lá no pronto-socorro, lá no raio-x ali, ó, pelo que eu tô vendo, você conseguiu envolver médico, gestor do processo, certo. O pessoal parou. Ou seja, tô sentindo aqui que você não tem dores lá no Hospital Vita, lá, praticamente, para tocar esses projetos. Cara, te digo assim, existem algumas dificuldades, principalmente porque você tá... O hospital, assim, ele tá rodando 24 horas. Então, ele não tem um tempo que ele fica fechado. Então, 24 horas, você tem um hospital que está em operação. Dependendo do dia, as equipes elas estão em movimento acima do normal, com uma atividade, uma sobrecarga acima do normal. Então, às vezes, você marca uma reunião para um determinado dia que nem sempre acontece. E se a gente for ver isso dentro do Lean, isso é desperdício, né? Você marca uma coisa, leva um tempo específico ali, reserva um tempo para isso e não acontece, é desperdício de tempo. Então, um dos desafios grandes que a gente tem é isso, é de reunir as equipes, conforme aí a pandemia até veio para trazer alguns aprendizados para a gente, principalmente na parte de transformação digital, que nem sempre as reuniões precisam acontecer presencialmente. Então, a gente aí já está pensando em uma estrutura um pouco diferente de reunião, de fazer essas dinâmicas aí. Mas, cara, tem sim, alguns empecilhos aí que a gente acaba encontrando no decorrer do caminho. Às vezes, alguma ação que para um gestor faz sentido, para outro não faz, aí você precisa ali ver um meio termo para que as duas partes consigam se entender, a gente consiga ter uma entrega bacana dentro desse projeto. Mas o legal, cara, que quando a gente tem esse tipo de projeto, esse tipo de impasse, é que a gente tenta resolver ali com todo mundo junto.
Então, a gente começa a ter esse conceito de que a gente é um time, né? Que a gente quer que o resultado que a gente vai gerar a partir desses conflitos ou a partir do resultado do processo tem que ser focado no paciente. Então, esse é um dos conceitos que a gente acaba trazendo. A Shigiro tem dificuldade, sim, hein? Nem tudo E aí, se você fosse destacar, Ricardo, uma, duas ou três dificuldades, principalmente na questão de coleta de informações, né, de coleta de dados. Sim. O que você destacaria? Qual que é a maior dor, né, que você teve e como você resolveu isso? Porque você está ali, pelo que eu estou vendo, quando você faz o mapa ali, você faz ali, por exemplo, redução de desperdícios. Para você reduzir desperdícios, inicialmente você tem que levantar esses desperdícios. Redução de tempo, você tem que mensurar esses tempos. Para dispensação segura de medicamentos, você tem que mapear essa jornada. Exato. Certo? Então, assim, dentro desses 3 itens que eu te comentei, quando a gente fala assim, porque eu até vejo, né, a gente toca do lado de cada flux usando a inteligência artificial, facilitando todo esse processo. Mas ali, no caso, existem N métodos que dá para fazer ali, né, com planilhas, indo no Gemba, como você mesmo bem colocou, que torna o desafio maior, mas com os resultados também muito próximos. O que você poderia compartilhar conosco de desafio e como você venceu esses desafios? Como você conseguiu entregar esse resultado? Que pelas imagens a gente vê que a galera realmente participou e entregou resultados bastante interessantes. Olha, o desafio, o principal de todas é o tempo. É de você, independente do projeto que eu vou tocar, independente do projeto que a gente vai estar startando ali dentro das unidades, o maior deles é o tempo, é de você reunir a equipe e você estar com a equipe e poder desenvolver o projeto. Quando a gente fala em coleta de dados, temos ali, grande parte hoje dos processos, eles já são mensurados. Aquilo que não é mensurado, aí a gente faz ali através de uma folha de verificação, até mesmo de uma planilha de Excel. Um dos projetos, que é o que eu vou mostrar um pouco mais para frente, que é um projeto que nós conseguimos até receber um prêmio de certificação sobre isso, foi um projeto que a gente teve que fazer a coleta manualmente. Então, o pessoal teve ali que, independente ali da rotina, do dia a dia, a gente teve que se ajustar para que a gente pudesse ali fazer essa coleta de dados. Então, eu destaco ali como ponto principal de desafio é a gestão do tempo, muitas vezes a disponibilidade da equipe de poder estar ali na execução do projeto. Cara, basicamente é isso. O principal é o tempo. Quando a gente consegue juntar a equipe, aí a coisa sai. Legal, muito bom. Dando sequência aqui, esse é o projeto que eu comentei, que a gente desenvolveu lá no nosso setor de internação. É um projeto certificado. Então, ele foi aí convidado a ser exposto na Conferência Internacional de Melhores Práticas em Lean Six Sigma. Foi exposto também no último CONAP, né? Então, foi um dos trabalhos selecionados para ser exposto. Então, esse projeto, ele consistia em quê? Então, nós tentamos ali ouvir a voz do nosso cliente. Cirurgias eletivas já estão agendadas. Só que a gente começou a perceber que esses pacientes, eles estavam ficando muito tempo aguardando para poder realizar o processo de efetivação da internação, para ele poder subir lá para o leito e, enfim, né, todo o seu preparo para a cirurgia. E esse tempo desse paciente estava dando um gap muito grande. Então, a gente via que os nossos pacientes aí ficavam, em média, aí, mais de 34 minutos para fazer a efetivação, que é a parte burocrática para poder subir para essas cirurgias. E esse tempo, esse gap, ele acaba impactando em atraso cirúrgico. Então, quando a gente tem atraso cirúrgico, é um trabalhão total ali até poder deixar as coisas no eixo novamente. Então, nós rodamos um projeto dentro do nosso setor de internação, mais específico lá na área de recepção. Para esse projeto, a gente utilizou a folha de verificação para fazer a mensuração dos tempos. Então, a gente tinha um tempo de entrada, que era o tempo de retirada da senha, mas os tempos subsequentes, o tempo em que o operador registra esse paciente, o tempo que ele levava para fazer o cadastro desse paciente, a gente não tinha mensurado. Isso foi feito ali na raça, né, na folha de verificação.
identificando ali esse gargalo através do mapa de fluxo de valor, em que o maior tempo que nós estávamos identificando, que era perdido dentro desse processo, era dentro da parte burocrática de poder ali deixar esses papéis, tudo pronto para que o paciente só pudesse ali assinar. Então, a gente identificou isso, esse gargalo, desenhamos ali uma situação-alvo para que a gente pudesse ter uma entrega com uma melhor qualidade para o nosso paciente, desenvolvemos ali a Ishikawa, 5 porquês, para poder chegar à causa raiz desse problema, e a gente identificou ali que grande parte dos processos que a gente estava executando, eles estavam sendo feitos manuais, e existia um módulo específico no sistema que não estava ativado, e que se esse módulo fosse ativado, ele já ajudaria ali a startar o processo com maior rapidez. Esse nosso paciente, ele faz uma pré-internação, então se ele fizesse esse processo antes, já agilizaria um pouquinho do processo. Enfim, então a gente acabou ali estruturando todo esse processo. A gente teve uma redução de mais de 50% do tempo de realização da atividade. Então, saiu de 26 minutos para 12. O lead time se reduziu em mais de 40%, saiu de 34 para 22 minutos. Então, aí é um projeto que a gente tem de maior orgulho ali dentro da instituição. E deixa eu te perguntar uma coisa, Ricardo. Eu queria que você, esse modelo que você me mostrou aí é um A3, correto? Várias instituições utilizam, ainda mais no Lean, né? Uma ferramenta bastante comum, certo, que é utilizado. Mas algumas instituições usam o DMAIC, outras usam o PDSA, o PDCA, né? O S ou o C. Eu queria que você fizesse uma diferença rápida para a gente ali, até para quem está ouvindo a gente, distinguir, né? Porque todas são frameworks, né? São estruturas para conduzir projetos de melhoria. Ali, no caso, o A3, se não me engano, são 7, né? São 7 etapas que ele tem ali. Dentro de um DMAIC você tem 5, dentro de um PDCA 4, mas todas com um objetivo muito próximo. Todas têm a mesma ideia, uma framework para conduzir projeto. Exatamente. E como que você poderia diferenciar ali? Qual que é o benefício de uma para outra? O que você destacaria de positivo? Certo. Bom, quando a gente fala em qualquer um desses roteiros de melhoria, né, o A3, se a gente for ver, é um PDCA. Então, o PDCA está ali por trás dele. Então, a gente utiliza o A3 mais uma forma de estrutura visualmente para isso. Mas ele roda por trás um PDCA. Então, o PDCA, ele é o foco ali na melhoria contínua do processo, então ele não para, então você continua fazendo essas revisões de processo continuamente. O PDSA, então você estuda o processo, o S é de study, então você estuda, você aprende com o processo. O DMAIC, ele já foca um pouquinho mais, né? Um pouquinho não, grande parte dele é focado para estabilização de processo, para redução de variabilidade do processo. Então, quando você tem o Lean, que foca na redução de desperdícios, e você tem o DMAIC, que foca na redução de variabilidade de processos, você tem o Lean Six Sigma. Então, você vai trabalhar focando na redução de desperdícios, de tempo, mas você vai ter aí um processo mais estável, uma entrega mais estável ali através, principalmente das análises estatísticas. E fora, tem outros roteiros, tem o 8D, tem outros roteiros aí de melhoria que a gente acaba identificando, inclusive o MASP. Sim. É mais ou menos isso daí, hein? Legal. Pessoal, 19h40, se alguém tiver alguma pergunta para mandar para a gente aí, mandar para o Ricardo explorar, porque, como fala, o Ricardo está ali na linha de frente, né? O Hospital Vita é uma rede de hospitais, no caso, né? Tanto o Vita Curitiba quanto o Batel. O Ricardo fica pulando de galho em galho ali, né? Vai para um, vai para outro. Então é legal a gente poder explorar, tirar essas dúvidas hoje de quem está ali na linha de frente, quem está conduzindo esses projetos e como que a gente está fazendo esse movimento. Mas segue lá, Ricardo, vamos falando aí das informações enquanto isso. Perfeito. E eu trago aqui um pouquinho sobre como foi o nosso plano de enfrentamento hospitalar para o Covid-19. Então, como é que a gente utilizou alguns conceitos do Lean para esse enfrentamento? Primeiro, como base de tudo, é ouvir a voz do cliente. Isso aqui já é um conceito mais de Six Sigma. Ouvindo a voz desse cliente, a gente estruturou na árvore CTQ, onde a gente tem identificação dos drivers, dos requisitos e dos indicadores.
Então, tudo que a gente vai fazer dentro das nossas unidades, a gente já começa a pensar em como é que a gente vai medir isso. Como é que a gente vai identificar se realmente foi uma melhora, se foi uma ação, se foi um projeto que teve um resultado de melhoria contínua. Então, vou dar um exemplo básico, só para a gente não se perder muito. A gente identificou como driver para essa voz do cliente, que é de não ter uma espera prolongada no serviço de urgência, é a manutenção do tempo do ARDOC, né? O tempo que esse cliente chega até o tempo dele ser atendido para o médico. Numa das análises do nosso mapa de fluxo de valor, a gente identificou esse tempo como 23 minutos. Então, esse tempo para esse paciente precisa ser menor que 23 minutos. E como que a gente vai mensurar? Como que a gente vai saber isso? É através do lead time do processo, o tempo que ele retira a senha até o tempo que ele chega ao médico, e o tempo da realização da atividade. Né? Então, o tempo que a atividade está sendo realizada, independente das áreas. Se eu identificar que está tendo um tempo prolongado demais para fazer cadastro, eu preciso ter uma ação ali para corrigir isso, para que o meu tempo seja menor que 23 minutos e eu consiga manter o meu driver de manutenção de tempo do DoorDoc. Então, essa é uma construção aí da árvore CTQ. Essa árvore que é fantástica para estruturar, você sai da voz do cliente, que é algo abstrato, para algo que você começa a mensurar. Isso para projetos de melhoria contínua é fantástico, isso é excepcional, indico aí para o pessoal que está assistindo a live, que vai ver a live depois, levem isso para suas unidades, levem isso para o seu time de trabalho, principalmente quem trabalha com melhoria contínua. E é legal que essa árvore, né, bem um conceito de árvore mesmo, você pode ver ela crescendo, né, ao longo do projeto, né? Ela vai ampliando porque os objetivos vão se modificando e assim por diante. Bem legal que você colocou. Ricardo, quando você coloca esse projeto, né, dessa atividade, quando você desafia, olha, você quer ver o tempo que é de 23 minutos, Certo. que é esse tempo do momento da retirada da senha, correto? Exato. Até a hora que ele faz a primeira atividade, que é a abertura da ficha. Até o DOC, que é o tempo que ele vai ser atendido pelo médico. Até o momento ou seja, é o tempo porta-médico, vamos chamar assim. Porta-médico, até para simplificar aqui. Então, é o tempo porta-médico aqui, DoorDoc, como você colocou aí. Perfeito. Então, nesse modelo porta-médico, como que o Hospital Vita tem feito para monitorar e para identificar as violações? Vocês conseguem ver isso? Quais são os desafios hoje? Porque esse indicador é muito legal, né? Muito interessante. Porque é um indicador que realmente o paciente ele vem para o pronto-socorro, ele vem para ver para conversar com o médico, para ser avaliado pelo profissional médico, né? Esse é o objetivo dele. Ele não quer ficar fazendo ficha, ele não quer fazer triagem, ele quer ser avaliado pelo médico. Então, é na hora que ele chega no médico que ele tem a grande diferencial. Mas, como que vocês analisam esse indicador? A métrica que você colocou ali não é uma meta, né? É um limite de tolerância, como a gente fala, de até 23 minutos. Como que vocês monitoram esse resultado? Como que vocês enxergam isso? Vocês olham isso de maneira on time? Vocês olham todo dia? Vocês veem mensalmente? De que maneira que vocês gerenciam esse indicador? Ela é feita on time, a partir do momento que você começa a tirar a senha, esse tempo já começa a correr, ele já começa a aparecer no nosso monitor. Então, a gente consegue ter acesso automaticamente como que está o tempo desse paciente, o tempo de permanência dele dentro da nossa unidade. Além de ver on time, a gente tem uma análise específica desses indicadores. Então, mensalmente, esses dados eles precisam ser fechados. E se a gente identifica ali algum ponto fora da curva, fora daquilo que a gente não estava planejando, é feito ali uma análise mais minuciosa, feita uma análise crítica desse dado, e dependendo de como for ali, é feita alguma ação. Mas ele é feito a partir do momento que o paciente já tirou a senha, o tempo dele já começa a correr, o tempo que ele está no cadastro, o tempo que ele está sendo triado já começa a ser mensurado, então ele é feito de forma automática a partir do nosso sistema. Legal. Então, assim, eu estou ali dentro do hospital, aquele tempo de 23 minutos, ele extrapolou, eu já tenho toda uma orientação para startar os planos de contingência, né? Como a gente fala bastante dentro dos hospitais, né? Para startar, para acelerar
no caso, a triagem, chamar mais alguém para fazer uma abertura de ficha, qualquer coisa parecida. Correto? É esse o entendimento? Principalmente, é bem por aí, principalmente para esse plano em específico do plano de enfrentamento do Covid, a gente tem uma série de ações. Então, o que a gente fez, além de ter esses tempos, cada nível que a gente vai acionando, então nós temos lá nível top de procedimento operacional padrão, que é o que acontece normalmente, que é como as coisas estão acontecendo no dia a dia. Quando ele passa a atingir para o nível 1, são startadas algumas ações, tem nível 2 e nível 3. Então, dependendo da ação, eu chamo mais um médico para vir atender, ou eu chamo mais um enfermeiro para vir atender. Dependendo da ação, eu fecho uma unidade, eu abro uma unidade, então tem uma série de ações que são tomadas a partir ali do acionamento do nível do plano de enfrentamento de crise. Então, é bem por aí mesmo disso que você trouxe. Dependendo de como for ali, a gente aciona o nível e aí é feito já a ação em cima do nível específico. Legal, legal. E quais são os resultados já que você pode compartilhar com a gente aí? O que você está conseguindo de benefícios aí em relação a esse novo desenho de fluxos, principalmente pensando para o paciente COVID, né? Como você bem colocou, essa árvore de decisão, né, da Critical to Quality aí, que é muito interessante, já para trazer, assim, estimular. Até legal já depois aí, Ricardo, você deixar o seu contato aí dentro do LinkedIn, porque a galera com certeza vai querer depois esse material e ver o que você pode compartilhar de informações, né? Interessante. Mas o que você já pode compartilhar de resultados, de benefícios aí que vocês alcançaram? Hoje, a gente tem, a partir de hoje nós temos, assim, uma das reuniões que a gente ia startar em um dos níveis específicos, que chama-se o Huddle, que é uma reunião diária que acontece 2 vezes, a gente estipulou, né, 2 vezes durante o dia, mas tem hospitais que fazem 3, dependendo do nível de ação. Então, nós temos ali uma reunião que acontece de manhã, uma tarde. Nessas reuniões, a gente já identifica quais são os pontos que precisam ser trabalhados, identifica como que está a questão de EPI, como que está em relação a materiais, e as ações já vão sendo tomadas no decorrer do dia, para que à tarde ela já esteja ali com uma solução adequada. E fora isso, esses níveis de acionamento, eles trazem uma vantagem operacional fantástica, porque além de você ter definido o que cada equipe, o que cada time vai fazer dentro do nível, você gera uma segurança dentro do hospital para quem está executando a ação, porque a gente não vai sair fazendo as coisas aí nem dizem na louca, né? Um vai para lá, outro vai para cá, todo mundo tem um roteiro para seguir, e isso gera também uma confiança para o paciente, porque ele vê a equipe trabalhando em sincronia. Cada um está fazendo a sua atividade para chegar num resultado comum. Cara, uma das outras ferramentas que é fantástica, que a gente trouxe também para esse plano de enfrentamento, que é o SIPOC. Isso aqui eu gosto de levar para as áreas, inclusive nas aulas que eu dou. Ter o SIPOC de área, isso dá uma diferença bem legal para quando você vai fazer um projeto de melhoria ou para quando você vai fazer alguma ação como o do plano de enfrentamento de crise. De forma básica, a gente tem o processo, a gente tem as saídas, para quem que a gente vai entregar, quais são as minhas entradas e os meus fornecedores. Então, esse é o processo que acontece para o start do acionamento de nível de crise, que seria o nível 1, 2 e 3, e aí, enfim, tem mobilização de equipe de trabalho, contenção do nível acionado, e o que eu gosto de elencar, junto com o SIPOC, são alguns indicadores. Então, dentro do processo principal, eu posso ter ali meu lead time, eu posso mensurar o meu lead time. Como indicador de saída, eu posso ter o número de pacientes aguardando o leito, ou como indicador de entrada, pacientes ali aguardando o atendimento no serviço de urgência, ou tact time do serviço de urgência. Tact time é o ritmo de chegada desse meu paciente. Então, essa é uma ferramenta que vale a pena, e o pessoal que ainda não conhece, dá uma pesquisada depois, ou quem sabe me procura aí no LinkedIn, que a gente troca uma ideia. Mas é bem fantástico, cada setor tem isso. Às vezes mapear processo pelo SIPOC é mais interessante do que você utilizar o próprio fluxograma, porque você começa a linkar a saída de um processo, a entrada de um SIPOC, é um fornecedor de um outro SIPOC de uma outra área. Aí você tem isso linkado. É fantástico. Muito Cara, bom.
Mais uma vez, o Gemba, a gente leva a equipe para o Gemba para conhecer, então a foto aí um pouquinho das áreas, né? Então a gente fazendo a vistoria de um plano que a gente trouxe de entrada, do perímetro geral dos hospitais, então a gente definiu algumas portas estratégicas, as azuis são onde a gente alocou pessoas para estar fazendo a aferição de temperatura, um checklist ali de pergunta, e caso essa pessoa atendesse alguns dos requisitos, é encaminhado para o setor específico, que é a bandeirinha verde 2 de síndrome gripal, para estar verificando se está tudo certo. Isso foi feito também na unidade do Hospital Vita Batel. Então, a gente bloqueou um dos acessos para que todos tivessem o mesmo atendimento. Então, por exemplo, o colaborador que tinha uma entrada específica, a gente bloqueou essa entrada. Então, entra só pela entrada principal, onde é feita a aferição de temperatura. Então, além do cuidado que a gente tem com o paciente, a gente traz esse cuidado para o nosso colaborador. Cara, e aí um pouquinho do que eu dei um spoiler lá no início, né? Como que tem sido feito esse novo normal, quando a gente começa aí a trabalhar um pouco mais digital. Então, algumas das nossas iniciativas é fazer ali o desenho de alguns processos de forma digital, de dinâmicas digitais com as equipes, a mensuração em tempo real de alguns processos que a gente acha estratégico, então isso é feito em tempo real, você tem um dashboard que você começa a mensurar isso. Eu acho que é isso, deu para trazer um pouquinho daquilo que eu vivencio, daquilo que a gente traz ali nas nossas unidades. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar, eu estou aqui à disposição. Legal, legal. Ó, já começou a chegar umas perguntas aí, como eu te falei, né? Uhum. A Natália perguntou assim, Ricardo, você pode, como eu te falei, né? O pessoal quer saber a dor, né? Uhum. Ricardo, pode falar um pouco mais sobre as dificuldades que vocês encontram no projeto de melhoria? Acho que você comentou um pouquinho ali, né, nesse modelo todo, mas aí se você fosse fazer agora um apanhado geral, né, em cada desses desenhos, porque como falou, né, você tem uma formação, né, Black Belt, tem um conceito de especialista, atua também com treinamentos, né, instrutor Lean, então, como se diz, você tem muito claro o método. O método para você tá muito claro, muito vivo no teu dia a dia. E aí, como a gente falou, né, pensando em objetivo, método e persistência de propósito, você destacou alguns problemas aí para a gente conduzir toda essa ferramenta. Mas o que você pode responder para a Natália lá, né? Quais são as dificuldades que você colocou alguma coisa de tempo da equipe, alguma coisa de coleta de dados, mas o que mais é que você para trazer para chegar a todo esse resultado que você mostrou aí, né? Quais foram as dores da caminhada aí? Toda a caminhada que a gente vai desenvolver, todo projeto de melhoria contínua, a gente vai encontrar as dificuldades. Ou seja, dificuldade de coleta de dados, ou seja, dificuldade de entendimento de equipe, ou seja, dificuldade para a gente conseguir alinhar um propósito que vem atender a unidade A e unidade B. Então, nem sempre a gente consegue atender as duas unidades de forma igual. Por exemplo, por mais que nós tenhamos duas unidades aqui na cidade, são do mesmo grupo, nem sempre o que se aplica em uma unidade vai atender a outra unidade. Então, isso acaba sendo um empecilho quando a gente quer fazer um trabalho de grupo de trabalho com as duas unidades. Porque, às vezes, o pensamento de uma equipe é o pensamento de uma equipe é outro, e a gente, às vezes, não consegue convergir ali no mesmo pensamento. Então, isso acaba sendo aí um dos grandes desafios. Tempo, conversão de ideias, e eu acho que a gente pode aí destacar também, fora esses dois, eu trago... Pode falar. Não, eu ia perguntar quando você fala de tempo, né? Uhum. Qual que é o tempo? Você mostrou 3 projetos muito interessantes ali, medicamento, na área de radiologia e tempo de redução. Qual foi o tempo médio de condução desses projetos aí, cara? Como que vocês fizeram desde do levantamento da necessidade até a conclusão dele aí? Como que foi o tempo de condução de todo esse aprendizado, né? Esse desenvolvimento?
Varia, né? Varia do projeto. Se você tem um projeto onde o seu processo ele já é mensurado, ele acaba sendo um pouco mais ágil porque você não precisa ter aquele tempo de mensuração de dados. Então, aquele projeto que eu mostrei ali, que a gente desenvolveu na internação, nós não tínhamos nenhuma forma de coleta de dados. Então, ali a gente estipulou um período de 2 a 3 meses de coleta desses dados. Feito esse período de coleta de dados, é feito ali toda uma análise para ver se é viável ou não, se faz sentido ou não startar esse projeto. Então, digamos ali, 2 meses para você poder fazer essa coleta de dados no pré-projeto. Você tem a execução, que demora aí, em média mais uns 2 meses. E o que eu gosto de trazer também nos nossos processos e nossos projetos de melhoria contínua é a estabilidade do processo. Você startou, você precisa continuar mensurando. Se nessas análises o seu processo ele está ali estável por, no mínimo, uns 2, 3 meses, aí já é algo que eu posso considerar como um projeto que teve uma melhoria. Então, dá em média aí de 4 a 5 meses para projetos que não existem aí nenhuma mensuração, e em média de 3 meses para projetos que já têm ali uma estrutura de indicador bem legal aí, que já dá para usar como metade aí de caminho andado. Show, muito legal, muito legal. E aí, Ricardo, a gente vê, né, a gente começa a comentar o conceito do Lean, né, cara? 7 desperdícios, alguns falam 8, toda essa questão dos métodos, da importância de redução de variabilidade, como você acabou bem de colocar, da necessidade de estabilizar um processo, né? Estabilizar esse processo. E, ao mesmo tempo, a gente vem aí diante de um novo normal. Você até trouxe isso no teu slide. Exato. E aí, quando a gente fala de um novo normal, a primeira pergunta que me vem é essa: o que é esse novo normal? Porque as pessoas falam assim, a pandemia trouxe uma crise. Ao meu ver, a pandemia, lógico que ela trouxe um conceito de crise global, mas a todo dia, todo momento, alguma empresa está em crise. Alguma empresa está com a dificuldade de aumentar a taxa de ocupação, aumentar o volume de cirurgia, outro de implantar uma certificação. Então, todo dia tem alguém em crise. Todo dia, se for pensar. Todo dia tem. Porque hoje são mais de 107 mil instituições de saúde. As instituições de saúde certificadas não chegam a 10% no Brasil. Verdade. Então, um cenário bastante delicado que a gente tem aí em relação a isso. E aí, eu queria que você falasse para a gente, porque aí quando você fala de transformação digital, e aí a gente tem o Lean, né, o conceito do Lean. Qual que é a tua perspectiva de futuro aí? Eu vou te deixar aí, vamos pensar que você está com a bola de cristal agora, hein, em cima da tua mesa aí, cara. Vou te dar esse poder agora. E como que vai ser o Lean, na tua opinião, nos próximos 5, 10 anos, em relação ao princípio do Lean, né? Quando a gente fala de estratégias de Lean, e do conceito de transformação digital, porque a gente está falando dessa transformação de tornar tudo mais ágil, né? Tornar tudo mais... quando a gente fala de tocar um projeto Lean em 6 meses, 8 meses, 1 ano, é uma coisa quase que é inaceitável, não dá. E aí tem até um livro, né, que fala do conceito do Lean Analytics, né, da possibilidade de você analisar uma grande quantidade de dados, uma grande quantidade de informações para te auxiliar na tomada de decisão. Por quê? Tomar decisão você vai tomar. Seja não fazer ou fazer, já é uma tomada de decisão. Mas como ter essa tomada de decisão mais orientada, ou melhor orientada por dados? Então, você, como está no dia a dia, tanto lá no Gemba, discutindo, quanto também nas salas de aulas, fazendo a parte de instrutor, e agora você está com a bola de cristal na tua mão aí, cara. Para você falar um pouquinho aí do que você está esperando, o que você espera de evolução dentro do conceito de Lean. O foco, principalmente para grande parte das instituições, aí você já deu um spoiler, que é a agilidade. Então, o que a gente consegue observar, o que a pandemia trouxe, se a gente for analisar, existem instituições que nunca queriam imaginar que iriam ter um trabalhador, sei lá, em home office. Então, assim, as empresas, elas precisaram se adaptar, precisaram dar acessos para os seus colaboradores
para que eles pudessem acessar o sistema da empresa, seja remotamente ou seja através da nuvem, liberando ali um pouco de acesso. Então, começa por aí. E quando você fala em times de Lean, em times de melhoria contínua, para poder desenvolver no meio dessa transformação digital, essa pandemia veio acelerar um pouco mais isso. Então, a gente tem o Sprint, que já é um dos métodos que acaba entregando com um pouco mais de agilidade algumas etapas de processo. E existem ferramentas específicas que você consegue trabalhar com a tua equipe. Ela não precisa estar reunida dentro de uma sala de aula ou de uma sala de reunião. Eu posso estar da minha casa visualizando ali a ferramenta específica. Sei lá, vou dar um exemplo aí. Existem painéis como se fosse um quadro branco, mas existem esses painéis digitais em que eu, do meu celular, meu colega do celular dele, a gente consegue estar inserindo post-its online e ali a gente vai fazendo esse trabalho simultaneamente. É bem interessante isso e já gera uma agilidade na entrega de processo, na entrega de projeto. E para as equipes, cara, vai ser basicamente isso. É você ter uma agilidade através dos meios que vão surgindo aí dentro dessa transformação digital, serão as ferramentas que vão estar surgindo. Hoje, grande parte das reuniões, se você for ver, eu digo isso por conta ali da nossa realidade. Hoje, a gente faz reuniões ali por aplicativos de vídeo, que acaba sendo mais rápido. Às vezes eu estou numa sala, meu colega do lado está ali, fazendo a reunião, só que no celular dele. E isso gera uma vantagem legal, porque como a gente tem 2 unidades, às vezes eu estou numa outra unidade, eu consigo ter esse acesso. Eu não preciso estar me deslocando fisicamente de um hospital para estar em outro para poder participar de uma reunião. Então, isso já começa a mudar um pouquinho esse conceito. Então, esse lado da pandemia acelerou um pouquinho esse processo de transformação digital. E para o futuro, eu te digo que grande parte dos projetos vão ser realizados de forma digital, através desses painéis, através dessas ferramentas que estão surgindo. Eu, particularmente, Ricardo, eu gosto de ter aquele contato com as pessoas, de reunir a equipe dentro de uma sala e a gente poder discutir, colar o post-it físico, assim, eu acho ali é fantástico você ter essa troca de interação. Mas no decorrer de como a gente está hoje, né, se torna meio que inviável isso acontecer. Então, os meios digitais aí vão estar acelerando esse lado. Show, muito bom. Cara, a gente está passando um pouquinho das 8 horas já aí. Até já deixando como a gente faz nas nossas lives aqui, a gente também nesse conceito de transformação digital, né? A plataforma da Flux, como eu comentei no início, tem um conceito claro ali de Lean Analytics, né? E a gente vai, nas próximas semanas aí, fazer a divulgação desse conteúdo, do que vem a ser o Lean Analytics na raiz ali, né? Entregando esse resultado. E aí, Ricardo, eu queria que deixasse aí para você esses últimos momentos aí, para você falar um pouco da tua rede, onde a gente pode te achar, e deixar uma mensagem final aí para todos aí, para a gente poder concluir essa atividade aqui hoje. E agradecer já de imediato a todos que participaram aí, o pessoal que mandou pergunta, e quem vai depois entrar em contato, porque sempre tem uma galera que manda os e-mails aí, quer saber um pouco mais. Então, já agradeço a todos aí a participação. Certo. Bom, eu estou no LinkedIn, então é Ricardo Rocha 01, então é fácil de me achar aqui na rede. Cara, agradeço a oportunidade de trazer um pouquinho do meu dia a dia, daquilo que a gente acaba vivenciando aí dentro das nossas unidades. Às vezes, o que eu vivencio na minha unidade pode ser a mesma realidade do que algum outro colega, e isso já pode ajudar a ter um insight de melhoria. Então, espero que esse conteúdo que eu trouxe ajude nesse lado. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui contigo, estar aí com essa equipe e com o pessoal que nos assistiu. Fiquem à vontade para entrar em contato ali através da rede, caso queira tirar alguma dúvida, caso queira trocar uma ideia, a gente está aí para isso, né? E como mensagem final, tem uma frase que eu sempre costumo dizer quando a gente está dentro das unidades ou desenvolvendo um projeto, que é
Tamo junto. Independente da situação que a gente esteja, seja no meio físico ou seja no meio digital, que a gente vai começar a trabalhar um pouco mais com isso, é a gente estar junto com um propósito, com um objetivo, com a visão alicerçada e seguindo o método, igual você trouxe logo no início. Tem a visão, tem o objetivo claro daquilo que você quer entregar, daquilo que você precisa entregar, e é isso aí. Tamo junto e mais uma vez obrigado. Show de bola, Ricardo. Então, assim, pessoal, mais uma vez agradecendo a todos aí. E a gente encerra aqui. E aí, toda semana aí a gente vem num bate-papo novo, sempre trazendo experiências aí com convidados aí de hospitais, que quem está ali literalmente na linha de frente, no Gemba, discutindo, seja por meio da tecnologia, seja por meio de métodos, com objetivos bem definidos, mas com a proposta de entregar segurança, entregar experiência e entregar valor, né, dentro do cuidado da assistência à saúde. Pessoal, um grande abraço. Ricardo, obrigado novamente aí, cara, pela parceria sempre aí. Valeu, tamo junto.